meu, estamos juntos para a gente poder refletir um pouquinho sobre todos os santos, pois 1º de novembro e nós celebramos a solenidade de todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é interessante a gente refletir um pouquinho sobre estas leituras de hoje, porque elas são profundas e temos que entender melhor o seu significado. O Evangelho é de Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. A segunda leitura é tirada do 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, e a terceira é Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo 2 a 4 e versículo 9 a 14. E são importantes a gente refletir um pouquinho sobre estas leituras. Somente o Evangelho de hoje. O versículo 1, logo deste Evangelho, mostra a quem se destina essa boa notícia. Quem seria essa boa o destinatário dessa boa notícia? Seriam as multidões vindas da Síria, da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, tá? E do outro lado do Jordão. A gente vinda de todos os lugares. Isso denota que a mensagem de Jesus não tem fronteiras, meu irmão. Tá? É profunda e, portanto, não tem fronteiras. Mateus, pois, como destinatário das bem-aventuranças, os cristãos das comunidades às quais escreveu seu Evangelho. Vem das multidões, Jesus sobe a montanha. Veja só, é muito interessante ele subir a montanha. O que significa? Simbolicamente, subir a montanha quer dizer, ele vai ao encontro de Deus. Montanha significa, tá, lugar de Deus. É muito interessante, lugar de Deus. E do encontro com ele. Se é o lugar de Deus, se a gente sobe, é claro que é para se encontrar exatamente com ele. O Mateus faz isso. A montanha também recorda o Sinai, o monte onde foi selada a aliança com o povo hebreu que saiu da escravidão do Egito. Tá? Foi aí que Moisés recebeu as tábuas da lei, o decálogo, a constituição do povo de Deus. Tudo na montanha. Tá? Jesus, portanto, está para promulgar a nova constituição do povo de Deus. Um povo sem fronteiras e sem discriminações. Ele vai inaugurar a nova aliança com os pobres, tá? E marginalizados do mundo inteiro. É isso que Jesus vai fazer. Revelando que Deus se solidarizou com eles a ponto de confiar-lhes o reino. Tá? Isso é interessante. Por isso, o clima dessa nova aliança é o da confiança ilimitada que circula entre Deus e o seu povo. Isso é interessante. Esse é o clima. É interessante mesmo. De fato, no tempo do deserto, o povo hebreu devia permanecer longe do Monte Sinai, sem se aproximar. E Deus falava ao povo por meio de quem? Se eles se mantinham longe, tinha que ter um intermediário para poder falar com Deus e levar a mensagem ao povo. E lá no deserto, quem era o intermediário? Era exatamente Moisés. Aqui, o discípulo se aproxima do mestre na montanha e Deus lhes fala em Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Tá? Que Jesus, ali na montanha, ele está sentado, ensina como mestre que tem autoridade. Isso é muito interessante. Agora, as colocações aqui são bastante profundas. Tá? Por exemplo, o versículo 10, tá? Deste capítulo é muito interessante. A gente refletir sobre os felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Viu? Juntamente com essa bem-aventurança oitava, que feliz os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São a síntese de todas as bem-aventuranças. Tá? É muito interessante a primeira e essa outra bem-aventurança aqui, essas duas juntas, tá? São a síntese, a primeira e a terceira. Muito interessante. A primeira e a oitava possuem promessa idêntica, porque deles é o reino dos céus. Tá? Essa primeira, tá? É muito interessante, porque se iguala à oitava. Tá? E aí vai dizer, não se trata propriamente de uma promessa, mas de constatação do que está acontecendo. O reino do céu já é dos pobres em espírito e dos perseguidos por causa da justiça.
se eles são perseguidos, se eles são pobres, mas eles são justos. É interessante. Esses dois grupos, pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça, constituem, na verdade, um único grupo. As demais bem-aventuranças trazem uma promessa futura. Repito, somente a primeira e a oitava se identificam bastante. Já as demais trazem promessa futura. Serão consolados, possuirão a terra. Contudo, não é para esperar a realização dessa promessa no além. Ela é decorrência da opção que Deus fez pelos pobres e oprimidos, tá? Confiando-lhes o reino, portador da plenitude dos bens, liberdade, vida, fraternidade, partilha, paz. Quando será realizado tudo o que parece como promessa? Quando a nova prática da justiça fizer germinar e crescer o reino. Se não tiver essa prática nova da justiça, o reino não vai germinar e muito menos crescer. É preciso que a gente pratique tudo isso, tá? Como diz também a segunda leitura, que é muito interessante, da carta de São João, é muito interessante. A primeira carta de São João foi dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor, que passavam por séria crise, provocada por um grupo de dissidentes carismáticos, de pessoas que viviam achando que já estavam todos santos, tá? Por isso era esse pessoal dissidentes carismáticos. Esses propunham uma doutrina gnóstica, que afirmava que o homem se salva graças a um conhecimento religioso especial e pessoal. Essa era a heresia gnóstica. Ele dizia que o homem se salvava graças ao conhecimento, tá, religioso, especial e pessoal. Eles negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, de amá-los e de estar em íntima comunhão com eles. Tá? A carta mostra que é vazio e sem valor qualquer espiritualismo que não se traduz em comportamento prático. Não é possível amar a Deus sem amor ao próximo e sem formar comunidade. Se Deus é Pai, os homens são filhos e família de Deus. Por isso temos que fazer isso acontecer, porque senão não tem sentido. E a carta, aliás, terceira leitura, o livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, versículo 2 a 4. Pois é, esse capítulo 7 do Apocalipse funciona como uma espécie de pausa para reflexão dentro da seção dos selos que está ali. Os primeiros 4 versículos, de 1 a 8, nos apresentam crua fotografia da humanidade, arrastada pela ganância, pela violência, pela exploração e pela morte. Tá? O autor do Apocalipse se inspira no recenseamento dos hebreus saídos do Egito, tá? Para mostrar que Deus preserva do julgamento. Quem que ele vai preservar do julgamento? Os que lhes são fiéis. Deus preserva, Deus cuida, tá? Deus vai olhar para eles muito mais e dar, portanto, oportunidade. Esse que ele preserva do julgamento é chamado de os salvos. Eles são salvos. Isso é muito interessante quando ele diz isso. Segue-se então o recenseamento dos eleitos. 144 mil. O autor, utilizando o simbolismo dos números, mostra que os que lutam e resistem são muitos e formam uma totalidade perfeita. Qual é a totalidade perfeita? 144 mil é o resultado da multiplicação de números perfeitos. 12 vezes 12, que chegamos a quantos mil? 144 mil. Tá? É interessante. A outra janela importante se abre para o presente e futuro da comunidade cristã. Se no passado Israel foi salvo da escravidão do Egito, com maior razão agora o Cordeiro conduzirá os que permanecem fiéis, enxugando-lhes as lágrimas, tá? Por isso o autor vê
uma multidão que ninguém podia contar, gente de todas as nações e tribos, povos, línguas, tá? É aqui que se responde a pergunta angustiante com que se encerrava o capítulo 6 do Apocalipse. Estavam todos de pé diante do trono do Cordeiro, e não só podem ficar de pé, isto é, são declarados inocentes esse povo. Não só podem ficar de pé, como também participam da própria vida divina. Como assim? Vestindo as vestes brancas. Isso é muito interessante, vestindo as vestes brancas. É muito bonito isso. E aqui a gente reflete, quem são esses que vestem a veste branca, que participam já da festa do Cordeiro? São os vitoriosos. Essa multidão reconhece que a salvação vem de Deus e do Cordeiro. E sua aclamação é seguida pela dos anjos, anciões e seres vivos que tributam a Deus tudo o que lhe é devido. É muito bonito, tá? Um dos 24 anciões dá a chave de leitura. São os que vão chegando da grande tribulação. Eles fizeram o quê? Lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. São eles. Por isso é muito interessante a profundidade deste evangelho de hoje, deste domingo de todos os santos. Reflita, pense, seja você mais um desses santos que também estão lavando e alvejando suas vestes no sangue do Cordeiro, participando dessa santidade em Deus, no número dos perfeitos e vitoriosos, nós conseguiríamos chegar lá. Vamos em frente, eu deixo aqui a minha bênção. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.